Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso que, por não ler a Bíblia e conhecer o que está escrito na Bíblia, as pessoas não sabem quem é Deus, não conseguem entender quem é Deus e qual o projeto de Deus para o ser humano. Porque o homem, ele tem muitas verdades, cada um carrega a sua própria verdade. E quando Deus dá uma Bíblia para a pessoa, Deus está dando a oportunidade da pessoa conhecer a verdade matemática do universo. O universo criado por Deus, o ser humano criado por Deus. Através da leitura da Bíblia, você vai ter a oportunidade de matematicamente saber o que é verdade. Não a verdade falsa, mentirosa, a hipocrisia do homem, as ilusões do homem, as conversas falsas e mentirosas do homem. A verdade matemática, aquela que nós carregamos no interior do nosso ser. Mas é muito difícil, irmãos, nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos que somos um ser espiritual. Porque o mundo, ele faz uma pressão muito poderosa sobre as nossas vidas. E nós vamos sendo enganados desde criancinha. E aí você não consegue fazer a separação entre o mundo material e o mundo espiritual. Mesmo você vendo pessoas novas, pessoas fortes, pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas famosas, morrendo. Olha que coisa triste, porque a morte é uma coisa triste. É uma coisa que ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Estava vendo uma mulher falando hoje, falando para duas moças lá, né? Se você acordar hoje e eu te der R$1 milhão, o que você vai fazer? Eu vou investir, a outra eu vou passear. Aí se eu te der R$10 milhões, o que você vai fazer? Mas eu vou te dar os R$10 milhões, mas no final do dia você vai morrer. Não, mas aí eu não quero. Não, então você está trocando a sua vida por R$10 milhões. É a mesma pergunta que eu faço para você. Se eu te der hoje aqui R$10 milhões, colocar na sua conta 20 milhões, mas para você receber ele, você vai morrer hoje, você vai querer os 10 milhões ou vai querer continuar vivendo? Você vai querer continuar vivendo, né? Então quer dizer que o seu dia vale mais do que 20 milhões de reais. E, no entanto, você já acorda atravessado. Nós somos cristãos, irmãos. No meio de 8 bilhões de pessoas nesse mundo, no meio de trilhões e trilhões de animais que existem na terra, no ar, no mar, nós somos os únicos que raciocinamos matematicamente e que somos cristãos, que sob a nossa vida há uma promessa de ressurreição e vida eterna. E qual o valor que a gente dá? Nenhum. A gente fica velho, continua acreditando no projeto da terra. Continua acreditando que o ano que vem vai dar certo. Que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Qual o valor que a gente dá ao dia de hoje? Nenhum. Porque a gente já acorda amargurado, acorda com a cerviz dura, com o coração duro, né? O cristão, irmãos,
aquele que ganha uma Bíblia de Deus, principalmente aquele que, depois de ganhar a Bíblia, ainda consegue entender um pouco do reino de Deus, e Deus leva ele ao batismo das águas. Ali Deus faz uma aliança eterna com a pessoa. Essa pessoa, ela tinha que acordar todos os dias pulando de alegria. Ela tinha que ser a pessoa mais alegre da casa dela, a pessoa mais alegre do bairro dela, a pessoa mais alegre da cidade dela. Por quê? Porque ela recebeu o maior prêmio, a presença de Deus, a amizade de Deus, o amor de Deus. No livro de Isaías, capítulo 54, Deus diz que quer ser o nosso marido, quer casar com a gente, quer andar com a gente eternamente, quer viver com a gente, quer nos dar o maior prêmio que o ser humano pode ter, que é vencer a morte, viver em um lugar maravilhoso, perfeito. Mas não, você não quer isso não. Você não quer isso não. Você quer viver uma vidinha miserável mesmo, ainda que você saiba que as pessoas vão morrer, né? Porque você só acha que as pessoas vão morrer, né? Mas tem gente com 90 anos só achando que os outros vão morrer, né? Tem gente com 100 anos achando que é só os outros que vão morrer. Ele não vai morrer, né? E você vê que as pessoas veneram a morte, né? Aqui na Bíblia mesmo nós vemos. Morria alguém, 30 dias de luto, 90 dias de luto, 30 dias de choro. Algumas culturas sabiamente festejam a morte, né? Eu mesmo já participei de enterro que era festa, o enterro era festa, né? Mas nós veneramos a morte, irmãos. Por quê? Porque nós não acreditamos no projeto de Deus. Por que a gente não acredita? Porque você nem lê, como é que você vai saber como é que é? Você vai acreditar numa coisa que você não leu? Você fica acreditando em conversa de gente. Quando Jesus vem, irmãos, Jesus rasga o véu. Sabe o que é o véu? O véu fazia a separação entre o homem comum e o santo dos santos, a presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo quanto nela há, esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa, entendeu? Jesus rasgou com o sacrifício dele, com dor, com sangue, com a morte dele. Rasgou o véu para quê? Para que hoje você possa entrar na presença de Deus, como Deus fala aqui. Não é com dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, da sua oferta, do seu dízimo. Deus não precisa da sua obra. Deus não precisa da sua reza. Deus precisa que você leia a Bíblia para começar. Leia a Bíblia. E depois que você lê a Bíblia, você aceite o que está escrito nela. Texto e contexto. Nada dessa historinha de ficar catando versículo para justificar uma teoria. Nós não precisamos de teoria, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus resumiu tudo, toda a Bíblia, em um versículo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. O entendimento só pode vir da Bíblia. E amar ao próximo como a si mesmo. Você ama a Deus de todo o seu coração? É difícil, irmãos. Você vê o nível de contaminação que nós temos, irmãos. Apesar de Deus nos escolher, Deus nos dá a oportunidade, Deus nos chamar, Deus nos dá o privilégio da gente poder ressuscitar, viver num mundo maravilhoso, onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá egoísmo, não haverá traição, não haverá maldade. Será que isso tudo não vale? Você não vai precisar de ser escravo como você é, porque você ama o dinheiro, mas para você conseguir o dinheiro, você tem que ser escravo dele. Dedicar pelo menos 6, 8 horas do dia para conseguir o dinheiro.
e 80% dele para pagar suas contas. E Deus oferece gratuitamente. Você não precisa de nada. Só você aceitar a palavra de Deus. Só você tomar a atitude de ler a palavra de Deus. E como Deus fala aqui no livro de Jeremias, por exemplo, no capítulo 7, versículo 3, Deus fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que ele está dizendo? Aquelas pessoas religiosas que vão na igreja. Não, mas eu vou na igreja. Não, mas eu rezo. Entendeu? Eu leio Salmo 91, né? Eu dou o dízimo, eu dou oferta. Deus não está pedindo nada disso, irmão. Como disse a missionária irmã Luísa aqui, Deus não precisa das nossas ofertas, não. Deus quer o teu coração. Deus quer que você entenda que você é um projeto dele e que a terra é um projeto de Deus. Só que ele não te fez para você morar aqui na terra. Ele te fez para você morar no céu. Só que ele criou a escola dele, que é a igreja. Ele criou o livro dele, que é a Bíblia. Para você o quê? Para você vir na igreja se formar. Eu não conheço nenhuma profissão que a pessoa entra, né? O cidadão entra na escola de agronomia e aí ele fica o resto da vida na escola de agronomia. Eu não conheço, nunca vi isso. Você entra na faculdade de engenharia, você fica o resto da vida na faculdade de engenharia. O que eu sei é que a pessoa fica um tempo lá e se forma engenheiro, se forma médico, se forma advogado, se forma dentista. Deus fez a igreja como uma sala de aula para você se formar cristão. Imagina agora se você vai fazer uma faculdade de direito, por exemplo, mas você não quer ler os livros da faculdade. Como que você vai formar? E são vários, hein, irmãos? São vários. Qualquer profissãozinha aí que você for fazer, pegar um diploma, você vai ter que ler muitos livros. Aí na escola de Deus é um livro só um livro. Não, mas aí não dá para ler, né? Esse é o problema, irmãos. Não adianta querer enganar a Deus, né? Como diz aqui no versículo 5, mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andardes após os deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, na igreja, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Você acha que é isso que Deus vai aceitar? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna salteadora aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Irmãos, Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Deus não chama ninguém, irmãos, para seguir ninguém. Deus chama você para seguir a Ele. Nós somos chamados para seguir a Jesus. Para seguir a Jesus, você tem que conhecer Jesus, você tem que conhecer o projeto dele. E só tem um jeito de você conhecer, lendo a Bíblia, não tem outro jeito. Não adianta vir com essa história de Espírito Santo, de
ser espiritual e que eu tive visão, porque Deus fez um grande milagre na minha vida. Não adianta nada disso aí, irmãos. O livro de Ezequiel, capítulo 3, ele deixa claro, entendeu? Relacionamento com Deus é diário, até o último dia da sua vida, e é individual, é você e Deus. Nenhum pastor vai te salvar, nenhum padre vai te salvar, nenhum profeta vai te salvar, nenhuma profecia vai te salvar, entendeu? Você é a única pessoa que pode te salvar. E a salvação vai vir através da Bíblia, através da palavra de Deus. Irmãos, estamos lendo o livro de Josué, no capítulo 1, que diz a palavra do Senhor assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes dar. Então, aqui, irmãos, nós já estamos vendo uma coisa interessante. Veja bem, Deus fala com Josué, escolhe ele para ser o líder do povo. E Deus fala que vai estar com Josué, que aonde ele pisar, Deus estará com ele. Entendeu? Aonde ele for, Deus estará com ele. Mas você vê que ele tem que ir para a guerra. Ele tem que lutar. Ele tem que pegar uma espada e tem que lutar. Você vai ver aqui também na frente que ele tem que ler a Bíblia também. E a Bíblia era recente, Bíblia escrita em pele de carneiro, em pele de camelo, em tábua de barro, mas não tinha luz elétrica. Ele com certeza era semi-analfabeto, mas tinha que ler a Bíblia, né? E tinha que lutar, porque Deus não chama quem não quer lutar. E diz aqui, no versículo 7, tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, ele tinha que se esforçar para fazer conforme a Bíblia. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Olha só, essa palavra prudentemente é muito interessante, irmãos, porque você vai vê-la em vários lugares da Bíblia. Porque quando você é chamado para pertencer ao reino de Deus, Deus vai requerer de você que você seja prudente. O que é uma pessoa prudente? Primeiro, uma pessoa que aceita conselhos, porque o nosso Deus é conselheiro. Uma pessoa que sabe dialogar, sabe ouvir a opinião dos outros, porque se ela não ouvir a opinião de ninguém, não vai aprender nada, vai ficar burra. Tem gente aí que acha que é muito sabido, mas não aceita conversar com ninguém, entendeu? Tudo que a pessoa fala, ela já é contra, não quer nem ouvir, não quero nem ouvir. A partir do momento que você não quer ouvir o que os outros pensam, você vai ficar burro. Achando que é inteligente, você vai ficar burro, né? Porque Deus nos fez coletivos e Deus não fez ninguém perfeito aqui na terra, não. A Bíblia diz que não há ninguém perfeito. Eu preciso de você, você precisa de mim, assim, e assim por diante. Deus nos fez coletivos, cada um com o seu dom, cada um com a sua sabedoria, né? E às vezes uma pessoa sem conhecimento nenhum tem uma palavra que ela vai servir para você. Então nós temos que aprender a ouvir. E interessante que hoje
as pessoas são inconsequentes, são imprudentes, mas todo cristão tem que ser prudente, ele tem que analisar tudo antes de tomar atitude. Aliás, nós não somos chamados para tomar atitude por nós mesmos, né? Porque Deus fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus sempre diz que nós não podemos nos fiar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso gênio, porque quando você entrega a sua vida para Deus, quem governa o seu pensamento, o seu sentimento, o seu coração, o seu desejo tem que ser Deus. As suas atitudes é Deus que tem que definir, não é você. Não é pela sua força. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzes por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui você vai ver uma referência no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 7, livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Então Deus está dizendo para Josué aqui: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Isso naquele tempo, irmãos, porque você tem que fazer conforme o que está escrito. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. E aqui, irmãos, nós vemos que Josué era uma pessoa simples, uma pessoa comum, igual a todos nós, mas ele amava Deus, amava o projeto de Deus, amava a palavra de Deus, e você vê aqui que ele não acreditava muito nele, por isso que Deus fala várias vezes: esforça-te, tem bom ânimo, que eu estarei contigo. Irmãos, a partir do momento que Deus olha do céu para cada um de nós e nos dá uma Bíblia, Ele está nos tratando assim como Ele tratou Josué, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você recebeu uma Bíblia, é porque Deus é contigo. O milagre já aconteceu. Agora é você que tem que se esforçar e correr atrás, levar a sério, começar a falar para você mesmo que você tem que começar a acreditar no projeto de Deus. Você tem que começar a ser espiritual.
acreditar mesmo na ressurreição e vida eterna, acreditar mesmo que Deus existe, que esse projeto é real. E aí sim você vai dedicar um tempo. Eu fico vendo as pessoas dedicam 2 horas numa academia por dia, que eu não sou contra, mas não conseguem dedicar meia hora a uma leitura de uma Bíblia, não conseguem dedicar meia hora a uma oração, entendeu? E ainda quando vão orar, só porque estão precisando de alguma coisa para pedir as coisas para Deus, entendeu? Sendo que a primeira coisa que a pessoa tem que pedir para Deus é que Deus ajude ela a converter. E a segunda coisa é pedir a Deus para que ele possa amar a Deus. A terceira coisa é que ele possa ter fé de verdade. E a quarta coisa é que ele tem que ter fé no projeto de Deus na Bíblia. Porque, irmãos, a Bíblia vai desaparecer. O livro de Apocalipse já deixa claro isso daí. O livro de Amós já deixa claro que a Bíblia vai desaparecer. Já estão contaminando tanto a Bíblia, e é tanta gente famosa, poderosa e sabida que está desvirtuando a palavra de Deus, que daqui a pouco, como Jesus mesmo falou, se não abreviar aqueles tempos, até os escolhidos serão enganados. Entendeu, irmãos? Então, é preciso fazer aqui como Deus falou para Josué, esforçar, ter ânimo, tomar atitude, e a atitude é tomada a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Lembrar que você é um servo de Deus, é um cristão, e muito mais do que isso, você é um escolhido por Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.